Salve Maria, sou missionário Céu Roberto, em defesa da fé católica. Aqui é o pastor não, reverendo Augusto Nicodemos, né? Jesus Cristo fundou essa igreja? Conheça a igreja de Jesus Cristo. Aos comentários, a igreja é santa e o diabo não pode tocar nela. Aqui é os comentários, né? Os protestantes, eles têm uma rincha contra a igreja de Cristo, porque eles querem ser a igreja verdadeira. Não tem como ser a igreja verdadeira, porque Cristo fundou uma igreja sob o pastoreio de Pedro. Uma igreja que tem mais de 2000 anos. Quando Martinho Lutero se revoltou, que era membro dessa igreja, foi fundar outra igreja, já tinha fundado uma igreja, que é o fundamento dos apóstolos. Se apartou desse fundamento, está fora, está seguindo igreja de homens, pensamento de homens, doutrina de homens. Segundo Coríntios 4, o apóstolo Paulo fala: irão pregar para Jesus de frente. Em Gálatas 1, dos 6 e 10 ali, não há dois evangelhos, não há doutrina distinta, diferente. Ou nós, algum anjo abaixo do céu, pregar outro evangelho, é inválido. Ao contrário que a igreja pregou e anunciou, e sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Mateus 16, 18, 19. Eu te darei a chave de ligar e desligar. Aqui vamos ver esse argumento desse pastor, que vamos refutar com a Bíblia. A Bíblia dá essa tese para a gente refutar esses caras com a Bíblia. A Bíblia não deixa brecha nenhuma. Vamos lá. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer com isso? A resposta a essa pergunta depende da interpretação da palavra pedra, da interpretação da palavra igreja, da interpretação da palavra edificarei e da interpretação da palavra, da expressão, as portas do inferno. Não é à toa que tem tido tanta briga em torno desse versículo ao longo da história. Nós precisamos tentar entender o que é que o Senhor Jesus disse. Briga mais da parte do protestante. Que o protestante, ele distorce essa passagem que está legítimo na Escritura. É uma igreja futura que Cristo vai fundar sob o pastoreio de Pedro. Tanto que Cristo muda o nome de Pedro para Cefa, em aramaico, pedra, Kefas. E ali em Atos Apóstolos 2, essa igreja se torna pública por ação do Espírito Santo sobre aqueles apóstolos que tem um envio que ele escolheu. Claro, há distorções. A Universal tem uma visão desse versículo. A Assembleia tem outra visão. Os luteranos têm outra visão. Por isso que tem essa briga. Mas a Igreja Católica não tem outra versão. Não tem outra visão. É uma só revelação. É Pedro que ele é o Papa, o pastor universal. Ele é a pedra de edificar esse edifício que é a igreja, que é a esposa do Senhor. A pedra angular é Cristo. 1 Pedro 2, do 4 e 5, ali você vai entender quais outras pedras que vão edificar esse fundamento. Com o sacerdote santo, oferecendo o sacrifício de Cristo cotidiano. Jeremias 33, 17, 18. Simples, cara. Isso não é difícil. Se nós olharmos para o texto dentro do seu contexto e na sua simplicidade, sem medo. Eu sei que tem muita gente que, para evitar a teoria do papado, quer dizer alguma coisa do tipo assim, que Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei minha igreja. Mas o texto não permite isso. O trocadilho no grego é com Pedro. Então a pedra é Pedro. Vamos refutar por versículo na Bíblia. Como não bate, Augusto? Esse trocadilho está falando o quê? Cristo está dando uma revelação, uma igreja futura, que é a sua esposa, que ele vai fundar lá na cruz. Por isso que façamos, tudo está consumado. E esse trocadilho, com essa revelação, não foi a carne que revelou isso, mas o próprio Espírito Santo, o próprio Deus revelou a Pedro. E ali em Atos Apóstolos 2, quem está pregando, quem está edificando essa igreja, essa esposa, de acordo com a profecia. Tanto que Pedro morre lá em Roma, em ponta cabeça, que é a sede que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, edificada por Pedro e os apóstolos, que são coluna dessa igreja mística. Gálatas 2:9. Por quê? Vamos catar por
texto por texto, para a gente entender e aprender a refutar esses protestantes. Ó. Se você for catar o texto aqui, Cristo, em Mateus 16, 6, Cristo já deixa um alerta de outras doutrinas. Que interessante. Olha só. Jesus, Mateus 16, 6. Jesus disse: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e saduceus. Que fermento é esse? As doutrinas dos fariseus e dos saduceus, que é a doutrina ao contrária da doutrina de Cristo. Tanto lá em João 14, 17, a minha doutrina é minha, mas aquele que me seguir. Tanto os judeus se admira. Cara, esse cara não tem estudo, como tem conhecimento da Escritura. Eles falam, minha doutrina é minha, mas aquele que me enviou. Que interessante. Aqui, Cristo já deixa bem claro do que ele está falando. É outras doutrinas diversas. Agora você vê esse protestantismo, ele segue o traço dos saduceus e dos fariseus. A Universal prega uma doutrina, a Assembleia prega outra doutrina, os Adventistas pregam outra doutrina. É disso que Cristo está falando. Doutrina que não vai reconhecer a verdadeira igreja. Doutrina que não vai conhecer a verdadeira doutrina de Cristo. A doutrina que não vai dar ouvido à pregação dos apóstolos. Doutrina que vai distorcer esse versículo, remoer esse versículo. Falar que Pedro não é papa. Tanto que dá para se provar na Escritura que Pedro, sim, ele é pastor. Não tinha esse título de papa ainda. A igreja está na sua construção. Tem líder, pastoreia os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. O que é pastorear? Igreja. Tanto que em Lucas 22, 31, Cristo ora por Pedro. Só por que por Pedro? Por esse pastoreio ser infalível. Porque a revelação não foi de homens. Tinha pessoas, ó, se você catar aqui, ó, que isso adverte e nos alerta das doutrinas do fariseu e dos saduceus, ó. 12, ó. Então, entenderam que não disseram que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Interessante. A maioria do protestantismo, eles seguem uma doutrina farisaica e judaica. Tanto que eles pegaram a Bíblia lá, os católicos, ali os primeiros cristãos usavam a Bíblia, a Septuaginta, a Bíblia que era completa, que tinha os 7 livros apócrifos, né? E os judeus usaram a Bíblia judaica, que não tinha 7. Martinho Lutero, quando se revoltou, ele optou por essa Bíblia que faltavam 7 livros, que é a Bíblia judaica. E os apóstolos usavam a Bíblia Septuaginta, a Bíblia de 70. Que ela é completa. Qual você vai acreditar? A Bíblia judaica, que perseguiu Cristo, que crucificou Cristo, ou a Bíblia que os apóstolos usaram e pregaram, que é completa, de acordo com a Bíblia católica. A do protestante, 39 livros do Velho Testamento. A Bíblia católica são 47, se não me engano, 47, 46. Interessante. Tantos protestantes, ele aceita o Novo Testamento, o Novo Cânon Bíblico, formado pela igreja, e renega esses 7 também, que vem da igreja. Formado pela igreja, compilado e organizado pelo São Jerônimo. Interessante. Lá no século III, por mando do Papas Damas, primeiro. Interessante? É isso. Ó, chegando, 13, Mateus 16, 13, chegando ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, do dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas, disse Jesus. E pode dizer que eu sou? Olha só que interessante. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. E mais, e vocês? Pedro exprime sua fé. O protestantismo é assim. Mesma coisa. Que outras doutrinas. Pedro não pode ser papa, porque Pedro, esse ministério é infalível. Mas, cara, aqui já está dizendo que Cristo vai edificar uma igreja. Olha o trocadilho. Falando para Pedro, Pedro, sobre ti, Pedro, é você que teve a revelação do meu pai, não foi a revelação de Edir Macedo, de Estela Malafaia, de Augusto Nicodemo, mas meu pai. Eu declaro, tu és Pedro, pedra, tanto que vou mudar seu nome para pedra, em João 1,42.
Tanto ali que o apóstolo Paulo vai lá em Jerusalém, reconhece Tiago, bispo de Jerusalém, e Pedro, que está lá pedra, e João. Em 1 Coríntios 1, 5, 6, o apóstolo Paulo fala ali, apareceu também a mais de 500 irmãos. Primeiramente a Pedro, a pedra. Interessante. Está ali em João 21, do 15, 17, ali tem 11. Cristo chama Pedro, vem aqui, vou falar com você. Apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Tanto que Cristo orou por Pedro, só por Pedro. Por quê? Que ele tem a revelação de pastorear essa igreja, que se torna pública ali em Atos dos Apóstolos. Não é igreja protestante, não é divisões. Tanto que o texto diz aqui, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, não minha, uma só igreja. Interessante. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já que o inferno não pode destruir essa igreja, vamos destruir o contexto bíblico. Vamos destruir a revelação. Vamos destruir o pastoreio. Vamos destruir a doutrina. Para vocês acreditar na minha igreja. Minhas igrejas. Olha o foco do Satanás. A briga, isso aqui não é os católicos. Os católicos já estão convictos que Cristo fundou uma igreja. A briga é dessas igrejas reformada e neo-reformada. Por exemplo, ou melhor, deformada. Martinho Lutero, ele deformou, ele não reformou. Ele deformou como? Dividiu. A revelação está aqui sobre Martinho Lutero. Cristo rogou por Martinho Lutero. Cristo deu o pastoreio a Martinho Lutero? Não. A Pedro. Então você tem que seguir esse fundamento. Tanto que o fundamento é o fundamento dos apóstolos e profetas. Se você vai seguir essa pregação de Augusto Demos, você está seguindo o fundamento de Augusto Nicodemos. Reverendo Augusto Demos. Se você escutar e seguir a Universal, você está seguindo o fundamento de Edir Macedo, o fundamento de homens. O evangelho é assim, ó. João tem que seguir isso, essa doutrina, ó, de acordo com a revelação que Pedro teve. Ó. João 7,14, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar lá no templo. Os judeus se admiravam. Este homem não fez estudo. Onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? E respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Interessante. Se alguém quiser, ó, cumprir a vontade de Deus, distinguirá a minha doutrina de Deus, você fala de mim mesmo. Mas só que interessante. Tem que seguir essa doutrina, cara. Se apartou dessa doutrina, que Cristo passou a transmitir, ensinou aos seus apóstolos, aos apóstolos 42, Pisciral, ele na doutrina dos apóstolos. Que interessante. Eles passam os mosquitinhos aí, mas não liga não. É assim mesmo. Para você entender. Você vai dar ouvido a um pastor desse, ou você vai dar ouvido à palavra? O ensinamento e pregação oral dos apóstolos. Que a palavra são a pregação oral dos apóstolos, depois escrita por discípulos dos apóstolos. Por exemplo, Pedro pregava ali em Roma, seu discípulo, Evangelho de São Marcos. Pedro pegando ali o Evangelho de São Marcos foi a pregação de Pedro. E o Evangelho de São Marcos ia escrevendo por ação do Espírito Santo. Depois Pedro ficou sabendo e aprovou também, porque é do Espírito Santo. Evangelho de São Lucas. Escreveu o Evangelho de São Lucas, pesquisou, Lucas 1 em diante, e Atos Apóstolos. Discípulo de Paulo. A pregação oral de Paulo e o Evangelho de São Lucas ia escrevendo. Paulo também aprovou e ficou ciente. Que interessante. É simples isso. Nós temos que estudar um pouco a tradição, a patrística, para você entender como esses caras pregaram. A Bíblia não caiu de paraquedas com zip e tudo, Augusto Nicodemo. Passou pelo ministério. E também o Velho Testamento, que no Velho Testamento também passou pelo ministério. Passou pelo Papa, passou pelo membro da igreja, São Jerônimo. Fundamento dos apóstolos.
Agora, se tirar toda essa profecia, essa revelação, nós vamos acreditar em quem, cara? Pedro não é papa. Cristo não fundou a igreja. Então, qual igreja que Cristo fundou? Foi a igreja que Martinho Lutero fundou? Em 1700? Então, se for a igreja verdadeira que em 1700 que Martinho Lutero fundou, então toda a pregação dos apóstolos é uma farsa. O Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos e tornou a igreja pública é uma farsa. Tudo que Cristo pregou, a doutrina de Cristo é uma farsa. Se for dar ouvido a esses protestantes. Se for dar ouvido a esses pastores. Tem bilhões de igrejas. Qual delas está pregando a verdade? Qual delas Cristo fundou? É a Universal? Cristo fundou a Assembleia? Cristo fundou a Adventista? A Bíblia diz que só foi uma. A reforma protestante não é só esse lema? Só a Escritura? Só a fé? E a graça? Olha só que interessante. A sola Escritura vem da igreja. Então, para você seguir só a sola Escritura, você tem que ouvir esse ministério que compilou, organizou a Escritura. Novo Testamento. Cânon bíblico, Novo Testamento, os 27 livros. Que vem da pregação oral dos apóstolos. Por inspiração do Espírito Santo. Ou vai seguir o cânon do Velho Testamento? Também foi oral. Você está entendendo? Ou a gente está no Velho Testamento, seguindo o Velho Testamento, seguindo o Novo. Porque o Velho Testamento, a palavra diz, Hebreus 8:3, fadada a desaparecer. Se está fadada a desaparecer, você vai seguir o Velho ou o Novo? Ou vinho velho ou vinho novo? Interessante. Mas está no vinho novo. É simples isso aí. Não tem brecha, cara. Cristo deu a pastoria a Pedro. Biblicamente provando, biblicamente a gente prova. Tanto na patrística, tanto na tradição e tanto na doutrina da igreja. Doutrina reta. Segue o mesmo fundamento. Mais de 2000 anos. Não é um fundamento que se apartou. Não é um fundamento amputado. Não é um fundamento vindo de homens. Doutrinas de homens, não. Doutrina de Cristo. Que Cristo, Deus enviou ele e deixou a sua doutrina. Mesma coisa que a revelação. Não foi a carne nem a alça que te revelou, Espírito, mas meu Pai que está no céu. Então, se essa revelação foi o próprio Pai do céu, por que a gente vamos questionar Augusto ou Nicodemos? Porque vamos mudar essa revelação que o próprio Deus deu a Pedro. E Cristo sendo o Filho de Deus, Cristo sendo Deus, o Espírito Santo com ele interpretou sobre ti, Pedro. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo declara sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, porque foi por ação do Espírito Santo. Quem estava sobre a vida de Jesus? O Espírito Santo. Quando João Batista batiza de Jesus Cristo, desce o quê? O Espírito Santo em forma de pomba. Então, a Santíssima Trindade ali está provando, está batendo um martelo que, ou esse trocadilho aqui, Pedro, você não mais é Pedro, é Kefas. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Apacenta meu escudeiro, apacenta meu escudeiro, apacenta minha ovelha. Pedro, eu vou orar por você, eu vou rogar por você. Lucas 1, Lucas 22:31. E fechou a brecha para qualquer protestante, cara. Qualquer protestante. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. É isso que a gente não temos na Igreja Católica. Esse estudo da nossa fé. Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:31, você vai ver aquilo que crê na pregação de Cristo. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Esse é o primeiro vídeo. Vai ter outros, ou depois, ou amanhã, não sei, que eu vou seguir essa trajetória, defendendo a igreja. Agora eu vou sair, resolver o problema, para a honra e glória do Senhor. Salve Maria, meu irmão. Peça as suas orações aí que a luta é grande. Que nós somos essa descendência da mulher, que guarda os mandamentos.